Bom, a cada dia mais estados e municípios se manifestam para tentar obter doses da Coronavac, a vacina contra a Covid-19 que está sendo desenvolvida pela Sinovac e pelo Instituto Butantan aqui em São Paulo. Sobre essa corrida pela vacina e os planos para conter a pandemia nesse fim de ano, a gente conversa agora, gentilmente nos atendendo, o governador de Mato Grosso, Mauro Mendes. Tudo bem, governador? Mais uma vez, bem-vindo aqui à programação da Jovem Pan. Como vai? Bom dia, Tiago. Bom dia a todos na Jovem Pan. Um prazer estar falando com você e com todos aqueles que nos acompanham nesse momento. Bom, governador, nessa semana acompanhamos um tiroteio entre governos, governo federal, em relação às vacinas, uma tentativa de, talvez, centralização do Ministério da Saúde. Eu pergunto, o senhor, qual é essa intenção de compra dessa vacina que está sendo desenvolvida aqui pelo Butantan aqui em São Paulo? O senhor acha que esse é o processo natural, é um caminho natural? Os estados precisam se movimentar e se mobilizar para conter a pandemia em detrimento da discussão no governo federal? Olha, Tiago, nós temos que reconhecer que existe no Brasil um plano nacional de imunização e é uma responsabilidade objetiva do governo federal. E nós acreditamos que o governo federal, ao final, ele vai assumir essa responsabilidade e ele vai cumprir com o seu papel de providenciar a vacina e distribuir para todos os estados brasileiros, para todos os municípios brasileiros. Assim que é feito com as vacinas de tantas outras enfermidades que muitas e tantas vezes nós já tivemos aí grandes programas de vacinação. Porém, como existe essa polêmica lamentável, nós temos que dizer o seguinte, é muito lamentável essa politização da questão da vacina. Gente, a vacina já está sendo aplicada em alguns países do mundo, a pandemia é séria, queremos o mais rapidamente possível vencer isso, virar essa página e todo mundo voltar à vida normal. Então, se já está começando a ter vacina, a Anvisa tem que mexer o corpinho, andar mais rápido, acelerar os seus processos de validação e homologação das vacinas disponíveis já aqui no mercado brasileiro. E o Butantan é uma instituição centenar que já produziu muitas e muitas vacinas, ela tem um histórico e uma competência técnica inquestionável. Praticamente 70% que o Ministério da Saúde compra, ele compra do Butantan. Então nós não estamos falando de uma vacina produzida pelo Zé da Esquina ou por alguém desconhecido, estamos falando de umas instituições mais sérias desse país. Então o governo de Mato Grosso visitou ontem o Butantan, e assim que tiver vacina, se o governo federal não providenciar rapidamente, nós nos apresentamos também para comprar e disponibilizar para a nossa população. E, governador, o senhor poderia detalhar um pouquinho mais para a gente o que ficou acordado nesse encontro do senhor com o presidente do Instituto Butantan, o Dr. Dimas Covas? O Estado chegou a fazer uma encomenda de quantas doses, por qual valor e já foi dado um prazo para entrega? O valor está sendo público, é em torno de $10 a vacina. Né? Nós falamos que inicialmente gostaríamos de comprar 500 mil doses, que é para vacinar os acima de 60 anos, para vacinar os profissionais de saúde, os profissionais de educação, os profissionais de segurança. E enquanto isso, a gente imagina que o governo federal vai fazer em algum momento, ele também está comprando vacinas. O ministro Pazuello informou essa semana que compraram vacina da AstraZeneca e que estaria disponível no final de fevereiro, por aí, receberia em janeiro, mas que a Anvisa demoraria 60 dias para fazer a validação, o que a gente acha um absurdo demorar 60 dias, mas nós objetivamente falamos com o presidente Dimas ontem com a intenção de comprar 500 mil doses para os principais grupos e os grupos de riscos neste momento no nosso estado. Governador, na quarta-feira o ministro Pazuello nos concedeu uma entrevista, aliás, na quinta-feira, e ele fez uma referência a uma reunião que ele teve na quarta-feira à noite com entidades privadas. O senhor acha, claro que o senhor é responsável por um Estado, estamos falando aqui com o senhor sobre o poder público, obviamente, mas o senhor acha que se a vacina também fosse disponibilizada no setor privado, aí pessoas, claro, com condições financeiras poderiam pagar para tomar essa vacina e não necessariamente elas entrariam nesse esquema do Ministério da Saúde, primeiro grupos de risco e tudo mais. O senhor acha que o setor privado pode ajudar também a desafogar essa fila para vacina aqui no Brasil a partir do ano que vem? Claro que sim, né, Tiago? Nós temos que compreender que uma boa parte da população brasileira tem interesse e condições de pagar por essa vacina.
O que não pode, de maneira alguma, é disponibilizar primeiro para quem pode pagar e só algum tempo depois para aquelas pessoas que vão depender do SUS. Então, isso seria muito injusto. Mas eu acredito que seria muito correto e prudente liberar a vacinação no SUS, com alguns critérios, porque não dá para fazer todo mundo ao mesmo tempo, e liberar também para a iniciativa privada, porque aí aquelas pessoas que têm condição de pagar, né, $10 em torno aí de 50 e poucos reais, 2 doses vai dar R$100, muita gente tem condição de pagar, pagaria, aliviaria inclusive aquilo que será necessário colocar de recurso público para comprar essas vacinas e imunizar a nossa população. Eu acho que é uma ideia que tem que, sim, perfeitamente pode ser colocada em prática. Sim. E, governador, passa para a gente um pouquinho, por favor, como está a situação da pandemia aí no estado, como está funcionando a flexibilização, está rígida, está mais tranquila. A gente acompanhava e noticiava agora há pouco aqui no Jornal da Manhã, o Mato Grosso do Sul, vizinho, colocando restrições com relação à saída durante a noite, toque de recolher. O estado do Mato Grosso pensa em fazer algo parecido? Olha, Adriana, por enquanto não. No estado do Mato Grosso, por enquanto, nós estamos com a taxa de ocupação de UTIs na casa de 35%, nas UTIs exclusivas Covid, as enfermarias exclusivas Covid está abaixo de 20%. Então, nós temos um número sob controle. As medidas restritivas, elas poderão ser adotadas se nós ultrapassarmos 60%, de ocupação das UTIs exclusivas, começar a haver um problema de saturação da capacidade de atendimento na nossa rede pública. Estamos atentos a isso, observando os números todos os dias, a evolução. Existem sinais de que está havendo um aumento do contágio e, neste momento, nós não temos ainda, por parte do governo e nem dos municípios, na grande maioria absoluta, nenhum tipo de restrição, né, a atividade normal das pessoas. Governador, ainda falando sobre a vacina, o senhor teme alguma judicialização, estados entrando no Supremo, mesmo com a Anvisa dizendo que pode liberar rapidamente as vacinas, mas se houver uma demora, o senhor teme essa judicialização e o senhor também recorreria, de uma certa maneira, à justiça para conseguir liberar a vacinação o mais rápido possível para o seu estado? Olha, Tiago, eu espero que isso não ocorra. Eu rogo sempre pelo bom senso, pelo senso de urgência, pelo patriotismo. E tem gente que é contra a vacina. Ok, não vá lá, não vacine, não tem problema. Agora, a grande maioria dos brasileiros, nesse momento, do meu estado, e tenho certeza que em todos os estados brasileiros, as pessoas querem a oportunidade de poder se vacinar e ficar livre desta possibilidade de ser contaminado e das consequências que tem o Covid-19. Eu não está nos meus planos fazer uma judicialização, que eu considero irracional demais ter que levar isso para a justiça decidir, né, por um processo de celeridade na liberação da vacina. A Anvisa é uma instituição séria, acredito neles, acredito que o governo federal vai fazer a sua parte também, deve fazer a sua parte e nós vamos aguardar isso aí. Agora, né, se isso não acontecer, eu não vou ficar de braço cruzado esperando as coisas e a boa vontade para proteger a população, né, do meu estado, que eu represento como governador. Certo. E, governador, enquanto as vacinas não chegam ao estado, já dá para se preparar de alguma forma, por exemplo, como andam as intenções de compra dos insumos, as injeções, algodão, luvas e também os possíveis freezers para, quem sabe, a chegada da vacina da Pfizer-BioNTech? Olha, Adriana, dessas providências estão sendo tomadas, nós adquirimos seringa, temos um estoque razoável, estamos numa corrida também, porque de repente se descobriu que não bastava vacina, precisava, então existe uma corrida ao mercado, aos fabricantes, e nós já fizemos essa corrida, temos um estoque, eu diria, razoável para essas primeiras etapas, não para 100%, acho que ninguém tem isso, com certeza, no Brasil, mas pelo menos para o início aí, nós temos e estamos correndo atrás para comprar e adquirir aquilo que será necessário para fazer o trabalho de vacinação da nossa população. Governador, uma última pergunta. A Adriana chegou a citar a questão da movimentação, restrições, mas para esse fim de ano, como é que o governo do estado está analisando e avaliando
a movimentação das pessoas para que, claro, as festas de fim de ano não provoquem aglomeração? Nós estamos intensificando, Tiago, as campanhas de conscientização neste final de ano para que as pessoas não se esqueçam que a pandemia não passou, que as consequências são graves e que elas devem manter o mesmo rigor. O uso da máscara, as medidas não farmacológicas, que todo mundo conhece, todo mundo está cansado de ouvir, sabe? Hoje existe no Brasil como um todo uma boa adesão ao uso da máscara. E se todo mundo cooperar, colaborar, não será necessário medidas mais restritivas. Porém, nós temos que manter esse mesmo nível de rigor. E no meu estado, Tiago, há que se dizer que durante todo o ano, o nível de paralisação ele foi bastante reduzido ao longo desses meses do ano de 2020. E a gente acredita, tem dados que mostram isso, que houve um grande contágio nesse período e, obviamente, um grande contágio, uma grande imunização, que chama aí na ciência de imunização de rebanho. Tanto que agora nós estamos ainda com os números baixos, não estamos comemorando, porque não dá para brincar com essa doença, não é momento de comemorar nada, mas nós tivemos aí um nível de atividade econômica muito bom e bastante normal durante todos esses meses. Tanto que o estado de Mato Grosso está fechando o ano de 2020 com um crescimento na sua receita de aproximadamente 16% em relação ao ano 2019. Governador de Mato Grosso, Mauro Mendes, mais uma vez, governador, obrigado pela atenção, pela gentileza e voltaremos a nos falar. Bom fim de semana. Obrigado, Tiago, obrigado, Adriana, e tenhamos todos aí um bom dia e um bom final de semana.